Você já sentiu que está vivendo em meio à escassez? Que os recursos, as oportunidades ou até mesmo a força para continuar parecem estar desaparecendo? Mas eu tenho uma palavra poderosa para você hoje. Deus não te chamou para a escassez. Ele tem planos grandiosos para a sua vida, e esses planos irão se cumprir. Então prepare o seu coração, porque neste vídeo vamos explorar o propósito divino que existe para você e como a promessa de Deus é muito maior do que qualquer dificuldade que você esteja enfrentando agora. Deus é um Deus de abundância. Desde o início dos tempos, Deus se revelou como um Deus de abundância. Quando Ele criou o mundo, tudo foi feito em perfeição, com mais do que o suficiente para suprir todas as necessidades. Jesus, em João 10:10, deixou claro que Ele veio para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Isso significa que a escassez não é o plano de Deus para você. Mas talvez você esteja se perguntando: se Deus é um Deus de abundância, por que eu me sinto preso em falta? Essa sensação muitas vezes é o resultado de circunstâncias temporárias, mas a promessa divina permanece firme. Ele tem o controle de todas as coisas e está trabalhando para o seu bem, mesmo que você ainda não consiga enxergar. Parte 2. A escassez não define o seu futuro. A escassez que você enfrenta hoje não é o seu destino final. Deus tem um propósito grandioso para a sua vida. Mas para viver esse propósito, é necessário confiar nos planos dele, mesmo quando as coisas parecem incertas. Veja a história de José no Egito. Ele foi vendido como escravo, preso injustamente e viveu anos em situações de escassez. Mas Deus estava preparando algo maior. José se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito e foi usado para salvar nações inteiras da fome. Assim como José, Deus também está escrevendo uma história de restauração para você. O que parece um atraso hoje é, na verdade, uma preparação divina para o futuro abundante que Ele tem para você. A escassez, muitas vezes, é vista como um obstáculo intransponível, um fator que delimita o que podemos ou não alcançar na vida. Mas, na realidade, ela pode ser um ponto de partida para algo maior. Não é a falta de recursos, oportunidades ou condições ideais que determina o seu futuro, mas sim a sua mentalidade diante dessa ausência. As maiores histórias de superação não nasceram da abundância, mas da resiliência em tempos de dificuldades. Quando você compreende que a escassez é apenas uma circunstância temporária e que o potencial humano é infinito, você passa a enxergar possibilidades onde antes só via limitações. O segredo está na forma como reagimos. A escassez pode ser transformada em combustível para a criatividade e a inovação. É nesses momentos que somos obrigados a pensar fora da caixa, a encontrar caminhos que jamais consideraríamos se tudo fosse fácil. Grandes ideias, negócios revolucionários e carreiras extraordinárias, muitas vezes, surgem de situações adversas, quando a necessidade de superar a falta de recursos desperta nosso melhor. Assim, o que pode parecer uma barreira hoje, pode ser a base de uma trajetória marcada pela superação e conquista. O futuro não é um reflexo direto do que você tem ou deixa de ter hoje, mas sim do que você faz com o que tem. Cada escolha, cada passo em direção aos seus objetivos é o que constrói o amanhã. Use a escassez como um motivador, uma chance de crescer e se fortalecer. O que importa não é o que falta, mas o que você faz para preencher esse espaço. Lembre-se, as limitações estão do lado de fora, mas o verdadeiro poder de transformação está dentro de você. O poder de acreditar nas promessas de Deus, para experimentar os planos grandiosos de Deus, é fundamental que você creia nas promessas que Ele fez. Hebreus 11:1 nos lembra que a fé é a certeza das coisas que esperamos e a convicção de fatos que não vemos. Deus quer que você confie nele, mesmo quando tudo ao seu redor diz o contrário. Lembre-se de Abraão, que foi chamado para sair da sua terra sem saber para onde iria. Ele confiou, e Deus cumpriu a promessa de fazer dele pai de muitas nações. Da mesma forma, Deus pede que você dê passos de fé, acreditando que o melhor ainda está por vir. Como alinhar-se com os planos de Deus? Agora que você sabe que Deus tem planos grandiosos, a pergunta é: como se alinhar a esses planos? Primeiramente, busque um relacionamento íntimo com Ele. Leia a palavra, ore e esteja atento à direção que o Espírito Santo quer te dar. Segundo, pratique a gratidão, mesmo em tempos de escassez. Quando você reconhece as bênçãos que já possui, abre espaço para que Deus derrame ainda mais sobre a sua vida. Por último, confie no tempo de Deus. Ele é perfeito
E mesmo que você não veja o resultado agora, Ele está agindo. Deus não te chamou para a escassez, mas para viver uma vida abundante e cheia de propósito. Ele já tem um plano grandioso traçado para você, e tudo o que Ele prometeu irá se cumprir no tempo certo. Hoje, decida confiar em Deus de todo o coração. Creia que Ele está transformando a sua história e que, em breve, você verá os frutos da sua fé. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje e lembre-se, Deus é fiel, e os planos dele jamais falham.